Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Diz Aí. Esse é o espaço onde eu, você e o convidado que já está aqui pronto, a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nos ensinar no dia de hoje. Então, você é o meu convidado, fica juntinho com a gente até o final desse programa, porque vai ser uma bênção, vai ser sensacional. Nós temos um tema já separado, o assunto do dia de hoje, mas antes eu preciso passar aqui o WhatsApp para você, porque você sabia que você pode mandar a sua sugestão de tema aqui para o Diz Aí? É verdade. Então mande já através do nosso WhatsApp 219-9341-5064. E agora eu vou passar para você o nosso Instagram. Você pode conhecer um pouquinho mais do nosso perfil lá no @canal.cjc. Lá você vai conferir enquetes, bastidores, novidades e conteúdos exclusivos. Então não fique de fora, @canal.cjc. E também passo aqui para você o nosso canal do YouTube. O canal da Juventude Cristã também está presente no YouTube. Canal CJC Oficial, seja um inscrito e também esteja com o sininho das notificações ativado, isso é muito importante. Lá você vai conferir a nossa programação, os programas completos você encontra por lá e inclusive você pode compartilhar. Se esse programa está sendo bênção para você, então compartilhe e seja um canal de bênçãos na vida de outra pessoa também, combinado? E agora sim, podemos dar início de fato ao programa Diz Aí de hoje. Já vou revelar qual que é o tema que hoje talvez muitas pessoas possam se identificar. Vamos ver. Já eu revelo para você, mas antes eu preciso dar aqui as boas-vindas. Estamos recebendo pela primeira vez, veio lá dos Jovens que Vencem de Madureira. Pessoal, é com muita alegria que vamos receber no dia de hoje o jovem Vitor. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Júlia, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que eu consiga falar um pouco do lado jovem, né? Para o pessoal de casa e abençoar em nome de Jesus. E sem dar spoiler do tema, quando a produção mandou para você e você viu, esse aqui é o tema que eu vou falar, o que você achou? Que é interessante, que talvez alguém se identifique ou alguém se encontre nessa situação? O que você achou? Sem dar spoiler. Então, achei bem forte, na verdade, hoje em dia. Porque costuma ter hoje em dia muitas coisas assim desse tema, né? Não só na nossa igreja, mas como em outras igrejas também. E é bastante importante a gente falar sobre esse tema para alertar o povo, né? Alertar o pessoal em casa também. Porque talvez a gente possa afastar as pessoas por conta disso. Com certeza. É difícil falar do tema sem falar expressamente do que se trata, né? É difícil. Então eu já vou revelar para você qual que é o assunto do dia de hoje. E o tema, o qual nós vamos entender a visão da Bíblia a respeito dele é: será que existe panelinha dentro da igreja? Olha só, de repente você se encontra numa situação como essa, você é a pessoa que é o excluído da panelinha, né? Não sei. Hoje vamos entender o que a Bíblia diz a respeito. E ela realmente tem conselhos muito preciosos. Vamos estudar isso no dia de hoje. Mas pra gente dar aqui o pontapé, o que seriam essas panelinhas? Teria algum exemplo pra gente entender melhor o que seria? Então, acredito que seja aquele jovem que acabou de chegar na igreja e está procurando um grupo de amigos, né, para se enturmar. E já existem aqueles amigos que já estão juntos há um tempo e não se abrem para esse jovem novo que chegou. Acredito que esse jovem seja a panelinha da igreja. Também, não só os jovens, como também já pessoas mais velhas, né, como também em ministérios também existe essa panelinha, e acredito que seja bem difícil para os jovens que chegam depois de um tempo, né, depois de novos convertidos, chegar e ver essa panelinha na igreja, porque talvez em casa ele não tenha o amor da família ou o apoio da família, e procura na igreja, né, procura nos jovens esse apoio, e aí chega lá na igreja, talvez os jovens já estejam fechados, não esteja com os braços abertos para receber esses jovens, é bem complicado. A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, né? A gente coloca o entendimento pro lado de um relacionamento, não é errado, mas quando falamos sobre
sobre o corpo de Cristo, tem que haver uma unidade, tem que haver ali as pessoas cooperando em prol de um propósito e que haja união, porque é na união onde Deus vai ordenar a bênção, Sim, não é verdade? De repente, como foi o exemplo que você trouxe, chega uma pessoa nova e ela não consegue se introduzir ali, se misturar, porque tem um grupinho fechado que não permite que outras pessoas façam parte, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a diferença, né, que existe entre uma panelinha, aquele grupo fechado, e aquela pessoa que é um grupo de amigos, mas que tem essa flexibilidade, né, completamente diferente. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. E ainda a respeito de panelinhas, né, aquele grupinho fechado que não permite que ninguém faça parte, que se exclui de tudo e todos. Qual que é o grande perigo de uma panelinha? Então, acredito que, foi como eu falei, acredito que seja o afastamento de novas pessoas. Porque Deus chama a gente para ir e pregar o evangelho. Se ele manda pessoas novas para a gente cuidar e a gente está fechado para cuidar das pessoas, ele não pode agir como o mover dele. E isso é bastante complicado, porque nós interrompemos o agir de Deus. E hoje em dia, com a escassez de jovens nas igrejas por conta de atração lá fora, de o Satanás querendo mais... Os convites não param, né? Querendo... Ele não para de trabalhar, então ele quer que os jovens, que é o futuro da igreja, né? Que é a força da igreja. É o coração ali que vai acender e manter acesa a chama. Ele quer trabalhar nos jovens. Se a gente não estiver preparado e aceso, com o coração aberto para receber esses jovens, infelizmente, a gente pode perder muitos jovens por aí. Realmente. E não pense que isso é um problema de agora. Talvez o termo seja algo novo, mas o problema em si não é algo novo. Na Bíblia, a gente tem um exemplo lá da igreja de Corinto, que Paulo escreveu cartas para essa igreja. E aqui, eu não cheguei a anotar o capítulo, mas que diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Olha aqui o apóstolo Paulo falando, e também serve para nós no dia de hoje. No versículo 12, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E aqui ele traz quatro tipos bem interessantes que eu fui pesquisar a respeito. E olha só, aqueles que falam que são de Paulo são aquele grupo formado pelos gentios, ou seja, mais livres, digamos assim, né? Aí é um povo que fundou a igreja lá em Corinto. E tinha também o povo de Apolo, que era um povo mais filosófico, digamos assim, porque aquela cidade era um centro cultural e intelectual muito grande. Então, esse de Apolo era um grupo um pouquinho mais filosófico, digamos assim. O de Cefas já é o grupo de Pedro, que era um grupo mais conservador, mais tradicional, que queria continuar com os costumes das festas judaicas, né? Era aquele povo mais saudosista. E para fechar, tinha os de Cristo. E a gente pensa, esses são os certos, talvez, né? Só que a intenção do coração era outra, porque eles falavam que eram de Cristo porque eles não queriam se submeter a uma autoridade humana, né? Aqueles que se enxergavam muitas vezes mais santos do que outros, não entendiam a unidade da igreja. Cada um se fechava ali, fechava no seu grupo, nos seus próprios interesses e esqueciam de caminhar com um único propósito. A gente tem que pensar que toda divisão, ela começa com um sentimento de uma superioridade, de eu me achar melhor que você, né? Que o grupo que tá ali já há vários anos, dentro do Ministério de Louvor, da igreja, do grupo jovem, não sei, mas que eles são mais importantes, que eles são mais unidos e que não pode entrar nenhum outro, porque eles são melhores. Você concorda com isso? Sim, eu acredito que é muito real quando a palavra de Deus diz: a casa dividida não subsiste, não prospera. Com certeza. E não tem como a igreja do Senhor prosperar se há divisões dentro da igreja, né? Há divisões dentro dos jovens mesmo. Não acredito que a gente tem que se juntar e fazer como Jesus falou: amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Não só estarmos ali em comunhão com o pessoal que a gente já conhece, como chamar o pessoal também de fora, né? Verdade. E aqui o apóstolo Paulo dá um conselho muito valioso que serve para todos nós, serve para a igreja do Senhor. Ele falava sobre um plantar, o outro regar, mas quem é que dá o crescimento?
é o Senhor. Mas isso só pode ser derramado quando há esse trabalho em conjunto, quando há a união. Eu me lembro até de uma história da Bíblia, lá do Velho Testamento, que a gente vai ver sobre a história da Torre de Babel. Lembra dela? Sim. Essa história é maravilhosa quando nós falamos a respeito de união e desunião, quando falamos sobre um povo que estava unido e falavam todos uma mesma língua. Gênesis 11 vai dizer assim, ó: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, ó a ideia, começa assim, né? Eia, façamos tijolos. E eles fizeram, né? Queimaram e fizeram os tijolos. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Ok, aí no versículo 4... E disseram, eia, novamente, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. No versículo 6, a gente vê qual que é a resposta do Senhor, o que ele achava de toda essa situação. No versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O que a gente consegue observar aqui? Que mesmo com os propósitos errados, quando há união, o negócio anda. Deus ordena a bênção. Não é que propriamente aqui Deus estava ordenando a bênção, mas no sentido de que, por isso que a gente vê tantas coisas no mundo, tantos propósitos do diabo prosperando, não porque ele tem alguma autoridade, tem algum poder ou que possa vencer sobre o povo de Deus, não é sobre isso. Mas muitas vezes falta a união do povo de Deus. Aí o reino do Senhor está desunido. O reino do Senhor está dividido. A palavra de Deus diz que o reino das trevas é mais unido, né? mais junto do que os próprios filhos de Deus. E acredito que a gente também tem que se tocar, tem que se ligar nesse pensamento de querer nos unirmos mais para buscar o povo de fora. Não adianta só ficar entre quatro paredes, falamos santo, glorificamos ao Senhor, mas o pessoal lá fora está perdendo a oportunidade de conhecer a verdadeira palavra, o verdadeiro caminho, que é Ele, né? Que é Jesus. Exato. Acontece que muitas vezes dentro da igreja tá numa confusão de línguas, né? Sim. Um fala uma coisa, outro fala outra, cada um é focado nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos e se esquecem de um propósito, né? De se unirem em prol do reino de Deus, porque o corpo de Cristo é isso, é um corpo. Um faz parte do braço, da perna, do coração, não sei o quê. Cada um compõe uma parte que é fundamental para o reino de Deus, mas o corpo todo caminha para um só propósito. Estamos tratando de um tema que é uma pergunta. Será que existe panelinhas dentro da igreja? Panelinhas, divisões, aquele grupo fechado, aquele grupo que se entrar alguém novo, não tem como, não tem lugar e já há uma rejeição ali logo no início. Já mostramos que isso é um grande problema e estamos apenas no início do segundo bloco. Então, senta aí com a gente, pega a sua Bíblia, vamos juntos estudar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Mas antes, vamos a um caso de hoje. Alguém está com alguma dúvida e nós, dentro da palavra, vamos poder ajudar essa pessoa. Preparado, Vitor? Sim. Então vamos lá. Quem mandou foi o Samuel e ele diz que tem 18 anos e ele mandou assim: Estou indo há um tempo na igreja, mas fui pela primeira vez no grupo jovem tem umas 3 semanas. E desde a primeira vez que eu fui, não me sinto incluído com os demais. Parece que eles já são um grupo fechado. Eu não quero acreditar que existe panelinha dentro da igreja. Prefiro pensar que é coisa da minha cabeça. Mas eu já estou empurrando com a barriga e não sinto mais vontade de ir. E pelo jeito que me olham, parece que eu estou até sujo. O que eu posso fazer? Sei que é importante ir ao culto de jovens, mas não me sinto bem lá e pede uma ajuda. Diz aí, Vitor. Então, acredito que seja muito importante ele falar principalmente com o líder, né, dos jovens, né, procurar ajuda para o líder dos jovens, que através do líder também Deus vai usar o líder para incluir ele nos jovens que vêm, né, na juventude da igreja dele. E acredito que ele tenha que ir com o coração aberto. Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer continuamente. Ele tem que ir com o coração aberto, que Deus vai falar através da palavra que Deus vai dar pro líder ou pros liderados também. E acredito que ele precisa só ir com o pensamento de uma coisa, buscar o reino de Deus.
Ah, com certeza, né? E eu vejo também que é preciso quebrar essa resistência dos jovens, Sim. né? E aí eu respondo a pergunta também com uma pergunta, né? Se no céu vai existir panelinha, lá vai ter divisão? Me responda, Vitor. Vai ter divisão? Vai ter ou não? Com certeza não. Com certeza não. Então lá não vai ter essas panelinhas, esses grupinhos. Então a gente precisa agir conforme o reino de Deus, Sim. assim como a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável para as nossas vidas. E aí a gente até comentou isso um pouquinho no primeiro bloco, mas eu gostaria que a gente respondesse isso agora, porque se encaixa também dentro do caso. A pergunta é a seguinte: de qual seria e se existe uma diferença entre um grupo de amigos e aquela panelinha que ninguém entra? Tem algum perigo em ter algum grupo de amigos que você tem mais afinidade ou não? Isso também é uma panelinha. Então, acredito que tenha mesmo realmente a diferença, né? Entre aquela panelinha fechada e um grupo de amigos que já se conhecem há bastante tempo, conhecem a intimidade, né? Conhecem mais no íntimo um ao outro e tem a abertura maior para falar um com os outros. Não é errado ter esse tipo de amigos, mas temos que tomar cuidado para não se tornar uma panelinha, para não deixar que uma outra pessoa, de um outro jeito, de uma outra forma, não consiga entrar porque você já está fechado ali, você vai ter mais intimidade com o seu amigo do lado do que com a pessoa que chegou agora. Existem esses dois tipos de pessoas, esses dois tipos de jovens, né? Os jovens que fazem a panelinha e os jovens que são amigos há bastante tempo. Creio que eles possam acolher mais um jovem, né? Como diz o ditado aí, coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. E, eu acredito que os jovens da Igreja do Senhor, eles precisam estar nessa visão, de sempre acolher os jovens que chegam, os novos, também os velhos que são mais introvertidos, né? E sabe o que é duro? Muitas vezes essas pessoas que se fecham e não permitem que ninguém faça parte do grupo deles são as que mais vão olhar para a igreja e falar assim: nossa, mas tá vazio, né? Nossa, Deus tem que mandar gente nova. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas aí quando chega uma pessoa nova, quando Deus tem misericórdia e envia uma alma, o grupo se fecha. E aí já desanima aquela pessoa, né? Já aborrece, já cria um escândalo ali porque não tem abertura. E o corpo de Cristo, como já falamos aqui, é um. E o interesse do reino de Deus é que se expanda, que mais almas sejam alcançadas. Então, quando o grupo se fecha e impede que outra pessoa se junte ao corpo de Cristo, você está lutando em prol dos interesses de quem? Não é verdade? Reflita sobre isso, porque o nosso Deus não é um Deus de divisão, é um Deus de união, onde a união, Deus ordena a bênção. Guarde isso com você, guarde isso. E no caso, foi Samuel, né? Samuel, 18 anos. No caso dele, uma pessoa que se encontra na mesma situação, como que você vai ter ânimo para ir para a igreja? Olhando agora sobre a visão dele, não dos jovens que estão se fechando, mas como é que ele vai ter ânimo para ir para a igreja? Então, acredito que foi como eu falei, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele tem que ir com o intuito de preciso adorar a Deus, preciso buscar a Deus, que é o Pai dele. E assim, conforme ele for indo, ele for se entregando, ele for com o coração mais aberto, Deus vai ordenar a bênção e vai ajudar ele a abrir o coração dele, vai ajudar a se enturmar com os jovens e vai fazer o trabalho dele, porque às vezes esse é o jovem que Deus quer escolher, que já escolheu, né? Mas quer usar cada vez mais e ele precisa também estar com o coração aberto para isso. Com certeza. A gente já falou aqui sobre rejeição, de repente até vale a pena você assistir. Esse programa foi com o pastor Davi Santos e foi um programa muito bom, tá lá no nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, a playlist do Diz Aí, você clica lá e lá tem todos os programas, inclusive esse, se você quiser rever, fique à vontade, tá bom? Então, como vencer a rejeição também é extremamente válido para você estudar e guardar o seu coração, porque uma coisa que a gente falou muito foi sobre isso, da gente guardar o coração e entender o nosso valor em Deus. E como é que eu vou ter ânimo, né? No caso do Samuel, continue olhando para Jesus. Continue buscando pelos interesses do reino de Deus, como o Vitor falou agora. Porque é isso que realmente importa. E assim, mesmo que você enfrente essa resistência, que haja essa dificuldade, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, entenda o seu valor.
e continue por conta dos motivos certos. Você vai ver que vai ter uma hora que as pessoas certas vão se aproximar de você. Sim. Você vai criar amizades, de repente aquele grupo não quer receber você. Tá bom, né? Não vou forçar a barra então, mas tem outras pessoas que vão te receber, tem outras pessoas que naturalmente Deus vai mandar e vai ser bênção para você, vai te acrescentar. Então, continua pelo motivo certo. Não vai olhar para as pessoas, porque isso aí vai ter falha, vai ter muita coisa errada, você vai se decepcionar. Mas olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ali você não vai se decepcionar. Então, continua pelos motivos certos. E já para a gente assim, caminhar para o final, como que dentro da igreja, em princípios práticos, assim, a gente pode vencer a desunião uns com os outros, no relacionamento uns com os outros? Então, acredito que no dia a dia a gente pode nos achegar um ao outro, tipo, falando mais da palavra do Senhor, fazendo grupinhos mesmo no WhatsApp, no Instagram, fazendo grupinhos sobre a palavra, sobre versículos do dia que Deus... ilimitado, né? Ilimitado. Vai colocando pessoas lá e vai ganhando pro Senhor. E acredito que é necessário fazer grupos para estudo, fazer grupos para buscar mais de Deus, não só nos limitarmos a domingo ir para a igreja, domingo ir para o culto dos jovens, não, mas ir fazendo esse trabalho a cada dia, porque através disso também a gente se achega um ao outro, né? Sim, com certeza. E se eu posso acrescentar algo aqui dentro do que o Vitor trouxe, a gente precisa aprender a lidar com a fraqueza do outro muitas vezes, né? De você ter essa sabedoria, de você guardar o seu coração. Então, suporte. A palavra diz isso, pra gente se suportar, né? No que possível, que você não tenha nada com ninguém, que o seu coração esteja limpo, que você saiba lidar com o outro, com o jeito do outro, né? Lembre-se que ele também está em um processo de santificação, assim como você. Entenda que vai ter diferença e que bom que tem, porque unidade é isso, né? São jeitos diferentes, mas que compõem uma unidade. Se fosse tudo igual, seria uniformidade. A unidade do corpo de Cristo vai ser formada por pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com habilidades diferentes. E a beleza está justamente aí. Lembre-se que a gente precisa agir conforme Cristo agia. Lembra que a gente tem a mente de Cristo? Sim. Então, eu preciso ter também o comportamento de Cristo. Como é que Cristo agiria? Com certeza, não seria com desunião. E, por fim, a gente precisa ter humildade. Jesus disse isso: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E humilde de coração. A gente precisa agir como Cristo. A gente precisa, na palavra fala isso, para tratarmos os outros como superiores, ou seja, com respeito, com humildade. Não é que você vai se depreciar, não é isso. Mas é ter humildade, ter respeito, né? E pra gente poder fechar, uma coisa que a gente reclama muito, como eu até citei isso de exemplo, né? Mas que você seja a pessoa que tá faltando na sua igreja. Se você acha que falta, que tem muito grupinho, que tá muito desunido, seja você o agente de mudança. Seja você a pessoa que tem gestos de amor, gestos de união, gestos que Cristo teria, que você seja um agente de mudança, um agente de transformação. Né? A gente costuma reclamar de muita coisa, mas fazer algo em prol da mudança, aí são poucos, né? São poucos. Então, seja você essa pessoa que Deus já te deu sabedoria, Deus já te deu capacidade, amém? Bom, já fechamos aqui o nosso assunto do dia de hoje, se existem panelinhas dentro da igreja e o que a Bíblia fala a respeito. E agora eu queria que o Vitor desse aqui fizesse aquele convite especial para os jovens da IGD de Madureira. Qual que é o endereço, qual é o dia de culto, os horários e mídia social? Fica à vontade. Então, pessoal, nós esperamos você lá na Praça Armando Cruz 120, todos os domingos às 3 horas da tarde. O JQV Rio tem um convite especial para você. Inclusive, siga lá no Instagram, nós postamos muitas coisas lá, postamos muitas coisas sobre o dia a dia do JQV também, JQV Rio, siga lá e Deus vai abençoar muito você também. Amém, é isso aí. Muito obrigada, Vitor. Obrigado, Júlia. Deus abençoe você. Estamos, inclusive, na mesma paleta, né? Não combinamos, mas deu tudo certo. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Um grande abraço a cada um de vocês. E agora aqui o tchauzinho. Fica com Deus, gente. Até a próxima. Pessoal,
você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!